Será que você não entendeu errado quando Jesus diz tudo é possível para aquele que crê? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Será que a pessoa entendeu certo? Será que entendeu errado, Jonas? Vamos ver aqui na Bíblia, né? O que a pessoa, baseado no texto, como é que tá a interação dela para com essa palavra, né? É. Então, leia o texto para a gente, a primeira parte. Primeira parte, Marcos, capítulo 9, dos versículos 20 ao 22. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Então essa história ela está falando a respeito de um homem que tinha um grande problema. Baita problema. Ele enfrentava um problema, mas esse problema não era ele. Eu acho que é até um pouco pior, porque quando um problema é com a gente, você suporta, ou você cria um mecanismo de defesa, de enfrentar o problema, mas o problema dele era o filho. Era o filho, família. Ele tinha um filho que tinha um problema, uma doença. Essa doença fazia com que ele tivesse certo tipo de convulsão. E ora jogava no fogo, ora jogava na água. Não é que quando ele estava cozinhando jogava no fogo, ou quando ele estava tomando banho jogava ele embaixo da banheira, não. A região tinha muita água, muitos rios. E parece que aquilo acontecia quando ele estava ali perto para jogar na água para morrer mesmo. Ou perto de um fogo para que ele pudesse morrer. Por quê? Porque nós estamos falando aqui, pastor Jonatas, de problema espiritual. Nós estamos falando de espírito. A Bíblia é bem clara. Justamente. Quando fala aqui nesse texto, fica claro que é uma questão... Nós estamos falando aqui com aquelas pessoas que estão enfrentando problemas de ordem espiritual. Nosso assunto hoje é isso. Então, qual era o problema desse homem? A Bíblia é bem clara. Era um problema espiritual. A Bíblia diz que haviam demônios, haviam espíritos na vida daquele rapaz, perturbando a família inteira. Porque quem estava doente era o rapaz, mas você vê que quem está sofrendo é o pai, que diz desde pequenininho isso acontece e a gente já fez de tudo e não resolveu. Se o senhor pode fazer alguma coisa, por favor, faça por nós. Então, no desespero, depois de procurar todos os recursos, ele foi procurar Jesus. Justamente. Talvez a pessoa que está nos vendo agora esteja passando a mesma situação. Justamente. Talvez já correu para vários lugares. Talvez está na hora de você para quem pode resolver. Esteja faltando a pessoa agora fazer o que esse homem fez, que foi o que resolveu. Justamente. Nós vamos ver mais para frente. Então o que acontece? O problema era um problema de ordem espiritual. Haviam demônios na vida dele. Aquela doença não era para remédio, aquela doença não era para tratamento psicológico, psiquiátrico, era um problema de ordem espiritual. E não era só machismo, porque mais para frente você vai ver o que aconteceu quando Jesus orou por esse homem. Não orou, né? Quando Jesus deu a ordem esse mal que saísse da vida do homem. Então essa pessoa, ela tinha uma dificuldade, ela tinha um grande problema, ela tinha uma situação que estava trazendo sofrimento para a família inteira. Eu imagino uma pessoa dessa que o filho crescendo e não podia sair sozinho. Entendeu? Não podia levar a vida normal de uma criança, já talvez um adolescente, né? Eu já vi pessoas que não podia dirigir, não pode operar máquinas, não pode fazer nada porque ela é uma bomba relógio. Qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Essa pessoa era a mesma situação. Os pais iam ter que cuidar daquele rapaz para sempre. E o pai já tinha tentado de tudo. Você vê o desespero do pai no desejo de ver o filho curado e liberto. Entendeu? Mas onde é que está a resposta à pergunta que nós fizemos? Qual foi a pergunta? Será que nós não estamos errados, né? Incorreto, né? Quando se fala tudo é possível aquele que crê, na verdade, será que nós não estamos interpretando errado a palavra crer? Isso mesmo. Entendeu? Essa é a grande chave. É a palavra crer que talvez a gente esteja interpretando de uma forma equivocada. Então esse pai finalmente ouviu falar de Jesus, como você está ouvindo falar agora desse trabalho que nós vamos fazer, e ele deu um jeito, porque ele já tinha feito de tudo, ele era mais uma coisa. Para ele era mais uma. Pela maneira que ele falou com Jesus, era só mais uma. Era só mais uma. Eu acho que nem tinha muita expectativa que houvesse realmente uma mudança. Entende? Porque quando a pessoa está num estado desse, é muito difícil dela levantar e procurar um recurso acreditando que vai resolver. Quantas pessoas que eu tive a oportunidade, elas vieram participar dos nossos trabalhos de oração, e a pessoa chegou e você perguntava se ela cria, você percebia que ela estava ali, mas não... Tipo, ora aí por mim, vai. Entendeu? Vê o que você pode fazer. Tipo... que eu tô buscando, quem sabe? Me falaram que, né,
aconteceu Eu ouvi falar. ouvi falar, será que o meu caso, É. a pessoa fala assim, né, é diferente do outro, será que pode acontecer comigo? Será É. que isso, será que é aquilo? Especialmente com a doença antiga, né? Tem gente que fala, não, mas é que meu problema é muito antigo, eu tô sofrendo isso há muito tempo. Anos, desde É. que meu filho, que já é casado hoje, É. nasceu, tal Exatamente. coisa acontece. É Exatamente. verdade. Então o que acontece? Ela tem dificuldade. Mas ela busca. A fé não deixa a pessoa perder a esperança. Entendeu? A esperança de que Deus vai fazer algo. E quando ela vem nesses trabalhos de oração que nós fazemos, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Então, quando a pessoa começa a ouvir, a fé brota dentro dela. É justamente Quantas pessoas que nós oramos e a pessoa recebeu a bênção na hora, e a pessoa se impressiona, porque ela não esperava. olha só. Uma vez alguém me deu o telefone de uma pessoa, na época do Covid, e a pessoa estava mal em casa, ela tinha perdido a sensibilidade, o olfato, tinha perdido o paladar, tinha muitas dores no corpo. Ela já tinha passado aquela fase crítica, mas ela estava com muita dor, ela tinha medo de cuidar do filhinho dela, então ela estava apavorada, porque ela foi bem no comecinho. E alguém me deu um telefone da pessoa, pediu para eu ligar, orar por ela. Eu liguei, conversei com a pessoa recebeu, me tratou bem, normal, aceitou a oração, ela não me conhecia, não nos conhecemos até hoje. E aí eu orei por ela, ordenando aquela dor, aquele paladar voltasse, que a dor saísse, todos aqueles sintomas saíssem. Quando eu terminei a oração, a mulher começou a chorar, porque na mesma hora, aqueles sintomas todos foram embora. E aí eu perguntei, eu falei, a senhora esperava que isso fosse acontecer? Ela disse, não, porque eu nunca vi isso acontecer antes. Olha que tremendo. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Então, na hora da oração por telefone, Deus fez algo na vida dela. Então, será que Deus já não tinha visto o problema dela? Será que Deus já não queria abençoar ela antes? Por que só abençoou depois de uma ligação onde ela recebeu uma oração e ficou boa? Justamente. Houve uma intervenção de Deus ali. Houve um mover baseado. Claro, ela teve uma ação, né? É. Mostra aí. Não sei se você falou. Foi você que ligou, mas ela recebeu. Ela pediu. Ela pediu, ela Deu falou o para número e pediu alguém, que deu o ligasse. número, recebeu, no caso, a atividade aparentemente é passiva, mas na verdade não. O fato dela falar, não, vamos receber a oração, eu vou aceitar isso, ela tá fazendo algo. Até porque no caso dela, na época, não podia ela ir para lugar nenhum, as pessoas se Não, encontrarem. mas eu queria dizer assim, poderia ter sido ela falando, eu vou ligar para esse pastor, para esse homem aí que tá falando. Não foi isso, mas ela falou, não, essa pessoa pode me ligar a hora que ela puder. Ela fez um link, passou para Ela alguém, para a pessoa exatamente passar para mim, para eu ligar para Em ela. algum nível teve um concorde dela, teve um aceite dela e falar, tô disponível para isso. Isso E é era o muito que dava importante. para fazer na época. E era o que dava pra fazer na época, diga-se de passagem. Então, o que acontece? Quando nós nos voltamos para Deus, nós precisamos ter um posicionamento. Então, nesse caso aqui, essa pessoa estava totalmente embaraçada, não era uma doença, era um problema espiritual. É muito importante lembrar disso. Tem muitas pessoas sofrendo que tudo dá errado na vida dela. Uma hora é doença, uma hora é problema financeiro, é escassez, dá tudo errado. Uma hora é briga arada em casa. Às vezes parece que está tudo bem, mas dentro dela está uma desordem, uma falta de paz. Tem pessoa que você olha, parece que não é tão difícil de fora, mas dentro dela, ela está enfrentando um problema tão grande que às vezes ela acorda de manhã, ela tem vontade de não levantar. Tem vontade de desistir. Ela tem vontade de não acordar. Ela fala, por que eu acordo? Por que eu tô aqui? Por que Deus não me leva? Verdade. Entendeu? Isso quando a pessoa não começa a planejar a coisa errada, né? Contra si mesma. E algumas pessoas, ela fala, eu só tô aqui por causa do meu filho, eu só tô aqui por causa disso. Mas ela não tem mais prazer na vida. É como se ela estivesse viva, mas ao mesmo tempo sem vida. Vamos usar essa palavra, senão tira o nosso vídeo daqui, né? Entendeu? Sim. No YouTube o pessoal corta a gente depois de falar. Então, a pessoa está viva, mas por dentro a vida dela já acabou. Entendeu? Tem pessoas que estão nessa situação. E quando a pessoa está numa situação dessa, ela diz, acho que ninguém mais pode fazer nada por mim. Verdade. E a real é que nós não podemos, mas a gente conhece quem pode. Conhece quem pode, sabe? Né? Então muitas pessoas, e às vezes essa pessoa não sabe que ela está enfrentando um problema espiritual. Ela está fazendo tratamento, ela está buscando solução, ela está buscando, e é muito bom, não deve parar de buscar. Corretamente. Mas é importante buscar uma bênção de Deus na tua vida. Justamente. Tem uma senhora que nós atendemos recentemente, alguém ligou, pediu para nós orarmos por ela, nós fomos lá, e essa senhora estava nesse estado. Não comia, não dormia, sofrendo, um aperto no coração, uma tristeza, uma vontade de tirar a própria vida, filha do filho. E alguém percebeu e ligou e falou, pastor, por favor, socorre. E nós fomos até ela nesse caso. Chegamos lá, ela nos recebeu muito bem, oramos por ela, e ela fala que foi como se tivesse tirado com a mão. Olha só. Hoje ela frequenta a igreja,
Diz que a vida dela mudou, voltou a trabalhar, que ela saiu do trabalho por causa disso, voltou ao trabalho, está feliz, está sendo abençoada, cuidando do filhinho dela. E a vida dela mudou desde aquele momento, desde aquela oração. Olha só que tremendo. Por quê, queridos? Porque era também um problema espiritual. Saiu aquele mal, acabou. A pessoa hoje tem paz, ela chega na igreja toda feliz, toda contente. Você não pensa que ela passou por isso. Tem pessoas passando por problema que é de ordem espiritual. E aí esse homem chega para Jesus, aí você vê que ele não estava com essa fé toda, porque ele chega para Jesus e diz assim, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho... Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes. Se tu podes. Quer dizer que ele não estava crendo. Não sabia se. Tipo, eu tô aqui experimentando, entende? Quem sabe da boa. Tô aqui. Verdade. Queridos, talvez você vá fazer isso dessa forma. Talvez você vai vir por um evento que nós vamos falar daqui a pouco, dessa rosa aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos falar. Talvez você vai vir com esse espírito. Se tu podes, por favor, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, faz alguma coisa. E a Bíblia diz que Jesus deu uma resposta para esse homem. Qual foi a resposta? Se tu podes crer, tudo é possível para o que crer. Então, o que acontece? Aonde que nós falamos que às vezes a pessoa entende errado, tudo é possível que crer? Por causa de que a percepção deles do crer. Eu acredito em Deus, eu acredito que... eu tenho muita fé. Tenho muita fé. Eu acredito que uma hora vai aparecer um anjo aqui na minha casa e vai fazer alguma coisa, só que não vai. Não é assim que funciona. Tipo aquela senhora que eu falei agora há pouco. Nós fizemos um contato. Aliás, todas as pessoas que a gente teve a oportunidade de orar, houve um contato. Houve uma decisão. E na Bíblia também sempre houve. Sempre tem um... Ou a própria pessoa, ou alguém foi buscar por ela. Justamente Mas isso. sempre houve um contato de alguém buscando. E com o coração cheio de fé. Entendeu? Justamente. Então o que acontece? Esse homem, ele, mesmo que ele não tinha toda aquela fé, porque tem pessoas às vezes vendo que ela fala, mas eu não consigo ter fé. Vem assim mesmo. Vem assim mesmo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o vem aonde, fazer o quê. Tá? E aí, esse senhor, ele se deslocou e foi. Cara, ele quebrou preconceito, porque tem gente que tem preconceito. Sim. Aí eu não vou, porque eu sou disso, sou daquilo, não creio nisso, não creio naquilo. Cara, crê em Deus? Crê. Pronto. É o suficiente. Né? Não precisa crer em nós. Justamente. Não Tem precisa. que crer em Jesus, crê em Deus, que ele é Senhor, que ele pode todas as coisas. Então não quebra preconceito, quebra ideias que você possa ter a respeito, algumas barreiras que você tenha, quebra aí. Mas me falaram, me disseram, esquece. Quem está com problema é você. Quem está enfrentando um problema é você. Quem está doente, quem está aí com alguma situação complicada é você. Então, se você não se posicionar, eu ouvi uma palavra hoje, ainda hoje, de alguém dizendo que toda vez que você está num nível de consciência sobre algo e você quer mudar para melhor, você quer subir o nível no sentido de melhorar alguma área da tua vida, você vai enfrentar dificuldades. Sempre vai. Então, entenda o seguinte, Deus quer abençoar a tua vida, mas tem coisas ruins que quer te segurar. Segurar você onde você está. Esse é que tem que decidir. Tá? Que tem que... E normalmente, tanto um quanto o outro usa pessoas. Deus também usa pessoas. Justamente. Nós estamos aqui justamente fazendo o quê? Levanta a tua fé, não é isso? Justamente. Estamos sendo essas pessoas que querem Pra dizer pra você... Vamos, é a tua hora, é o teu momento de buscar, de quebrar talvez esse medo, essa vergonha, seja lá o que for, né? Um tipo de julgamento. Alguma coisa que você ouviu e criou uma barreira dentro de você, quebra esse negócio, tá? E tome uma posição. Esse homem quebrou tudo. Ele falou, Jesus, disse que ele tá curando, tá fazendo um troço forte lá, eu vou lá, vou tentar, vou levar meu filho lá. E ele foi. Chegando lá, ele teve esse encontro com Jesus, essa conversa com Jesus, e aí o que Jesus disse para ele? Se você pode crer, tudo é possível que crer. Então ele pegou o problema dele, entregou para Jesus, e Jesus falou, cara, só depende de você. Olha só. Só depende de você. Por quê? Porque, na verdade, essa bênção que você está buscando com tanto anseio, já foi liberado. Já está liberado. Toma posse disso. É hora de você se posicionar. E aí esse homem buscou dentro dele a fé, que ele não estava tendo. Porque às vezes a pessoa que nem a gente falou, ela está lá em casa dizendo, uma hora Deus faz, eu tenho fé que alguma coisa vai acontecer e tal. Cara, quando você... E a pessoa tem fé, mas ela só não tem a chave. Entendeu? Para agir com essa fé a ponto de alcançar o resultado que ela deseja, a bênção que ela deseja. Ela tem fé. Senão ela não estava nem vendo a gente. Entendeu? Justamente. Ela tem fé. Só está faltando ela, aquela fé. Tem hora que você ouve uma palavra, recebe uma oração, alguma coisa, e algo brota dentro da pessoa. Precisa manifestar isso. E ela fala, cara, é isso. É isso. Tem um monte de exemplo na Bíblia que não dá tempo de a gente citar aqui. Sim. Mas ela fala, é isso. E na hora que a mente abre, que a fé entra, as coisas acontecem. Né? Justamente. Então,
Tudo é possível ao que crê. Crer não é só uma consciência mental de que Deus é grande, Deus é bom e Deus faz. Tem que haver um posicionamento, né? É uma interação com aquele outro lado, né? Você tem uma base de algo e você, não, eu vou interagir com isso. Todas as vezes que aconteceu algo forte, tanto na Bíblia quanto naquilo que a gente tem visto, houve uma ação que liberou isso. Houve uma ação que transformou o impossível em algo possível. Não só possível, mas real. Sim. Algo real, né? Como o caso desse homem. Era algo aparentemente impossível, né? Mas quando Jesus explicou para ele qual era o problema, como nós estamos explicando para você agora, tá? Ele estava ali, tipo, vamos ver, né? Entende? Mas quando Jesus devolveu para ele, falou, tudo é possível que crê. Tipo, cara, se você crer, se você colocar a tua fé em ação, isso que você está buscando é possível. Aquele homem buscou fé dentro dele. Ele buscou coragem dentro dele e respondeu, eu creio. Não foi? Isso mesmo. E depois ele percebeu que ainda não estava pouco, ele disse, por favor, me ajuda na minha pouca fé. Tipo, ele foi buscar fé. Entendeu? É possível a pessoa que está sem fé buscar fé e adquirir fé? Assim, né? A própria palavra de Deus fala que você vai até receber fé por ouvir a palavra de Deus. É. Né? Então, também vamos falar sobre isso, né? Dando tempo, né? Mas é justamente o que vai ouvir, né? Vai vir aqui, né? Para ouvir testemunhos e a palavra mesmo que vai nos encher, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu nem vou porque eu não tenho muita fé, eu não acredito que Deus faz, eu não acredito que pode fazer, eu não acredito que é para mim, eu não mereço. Mas esse homem também não estava com tanta fé. Justamente. Mas ele foi, chegando lá, ele ouviu algo que despertou nele um desejo de buscar essa fé. E ele buscou. Ele deu o que ele podia. Quando Jesus falou para ele, falou, buscou mais. tem algo que você pode fazer, que você deve fazer para completar isso. Ele falou, então é isso? Então eu vou fazer. E ele fez, que eu vou buscar essa fé. E aí ele falou com Jesus, me ajuda na minha pouca fé. Justo. Entendeu? A gente tem que verbalizar aqui, buscar. Quando ele fez isso, Jesus ajudou. E isso o homem... Leia a parte olha o que aconteceu com esse homem que sofreu tanto tempo com esse filho. O versículo 25 diz assim, Jesus vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Eu tô vendo aqui o nosso horário, já estourou o nosso horário aqui, então nós vamos... É só para você entender que o que aconteceu é que era tão espiritual, quando Jesus deu a ordem, o Espírito manifestou, Jesus expulsou e o rapaz foi curado. Completamente curado. Quem quiser depois leia lá o texto. Qual que é a referência? Marcos, capítulo 9, do versículo 20 em diante. Tá? Por que nós estamos falando isso? Dia 23 agora, eu quero convidar você para mover o teu coração em fé e vir aqui na Igreja do DNA do Pai às 19 horas. Vai aparecer endereço, telefone, tudo aqui, para você receber uma unção que nós estamos orando para abençoar a tua vida, uma unção de rosas. Por que a unção de rosas? Porque no dia 30 nós vamos entregar a rosa. A Bíblia diz que Jesus é a rosa de Saron. É lógico, essa rosa aqui ela é simbólica só para eu mostrar para você, porque nós vamos ter que pegar as rosas mais perto da data, senão murcha tudo, estraga. Mas nós vamos orar nesta rosa dia 29, eu vou levar ela para um ambiente de oração, de unção, de consagração, orar, abençoar, para que tudo aquilo que nós já estamos orando possa ir para a casa da pessoa através de uma rosa como essa. Mas a pessoa vai ter que fazer como esse homem, ela vai ter que vir buscar. Vai ter que fazer Quanto que ela vai pagar pela rosa? Nada. Nada. É importante dizer isso, né? Justamente. Não vai custar nada a rosa, vai custar para nós, tá? Então o que acontece é que nós queremos que você receba uma bênção de Deus na tua vida. Então, dia 30 nós vamos entregar, dia 23 nós vamos ungir com o perfume da rosa e falar sobre essa fé, por isso que é importante você vir nos 2 dias, e no dia 30 nós vamos entregar a rosa para você levar para casa e colocar na casa, na empresa, em alguma coisa para Deus te abençoar. Conheço uma pessoa que ela não dormia, desde que aconteceu algo na vida dela, ela não dormia, só dependente de remédio, e um dia ela levou a rosa, colocou dentro do quarto dela, e chegou o momento, gerou uma fé, ela falou, não vou tomar remédio. O marido disse, você tem que tomar, senão você não dorme. E ela disse, não, eu vou experimentar. E dormiu. Entendeu? Sem remédio. 2 anos e meio que ela não dormia sem remédio. Então, queridos, eu quero convidar vocês, dia 23 aqui, dia 24 no Tatuquara, tá aqui os horários, dia 30 aqui, dia 31 no Tatuquara, aqui é no sábado, Tatuquara é domingo, tá os horários aqui também, para você se mover de onde você estiver e vir buscar, porque Deus vai abençoar a tua vida. Por quê? Porque nós estamos orando por isso. Ah, mas eu não confio, eu não tenho fé. Venha que eu acredito que a fé Deus coloca no teu coração através de ouvir a palavra. Venha no dia 23, aqui ou 24 no Tatuquara, e depois no dia 30 aqui ou 31 no Tatuquara,
que eu tenho certeza que Deus vai fazer algo e aí a fé vai brotar no teu coração. É isso, pastor mesmo. Jonas? Então queremos convidar você para que você esteja conosco. Assim, e um último recado aqui. Manda nesse número de celular aqui uma mensagem dizendo, essa mensagem vai direto para mim, dizendo assim, eu vou no dia 30 pegar a rosa. Porque a gente precisa saber quantas pessoas virão buscar essa rosa, que nós vamos orar. E aí lá junto você manda pelo que você vai buscar a rosa. Pelo que? Qual é a área que você está buscando para que a gente já comece a orar por você. Desde já. E no dia 29, você já falou, né? Nós vamos apresentar isso em oração. Vamos Isso, junto com as rosas. O nome da pessoa, o pedido dela, a necessidade dela. Porque orando a gente já tá, orando. mas aí vai isso. ser... Exatamente. E aí, dia 30, você vai pegar a rosa e levar. Deus vai te abençoar, com certeza. Não é isso? Isso mesmo. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família, Deus abençoe tuas finanças. E volte a ver aqui amanhã, sempre às 18 horas, estamos colocando um vídeo abençoado para você. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.